Olá, esta é a aula de concentração de soluções, conteúdo de segundo ano. Antes de falarmos diretamente das concentrações, vamos relembrar um pouquinho o que são soluções. Soluções, então, são misturas homogêneas, nas quais eu adicionei um soluto dentro de um solvente. Soluto seria alguma coisa em menor quantidade, solvente é algo em maior quantidade. Essas duas coisas se misturaram totalmente de forma que eu não consigo mais identificar o que é uma coisa, o que é outra, não existe separação. Portanto, soluções são misturas homogêneas. Misturas heterogêneas são aquelas em que você consegue visualizar, nem que seja por microscópio, você consegue visualizar que não houve uma mistura total. Elas podem ser immiscíveis, totalmente separadas, ou ainda no microscópio eu consigo observar. Soluções não, nem no microscópio eu diferencio mais o meu soluto do solvente, eles ficam totalmente miscíveis, misturados, ok? As soluções, elas têm diversas classificações, elas podem ser sólidas, líquidas e gasosas, então classificação quanto ao estado físico, elas podem também ser classificadas de acordo com as moléculas que a compõem, portanto poderiam ser iônicas ou covalentes, e também elas vão ser classificadas de acordo com a quantidade de soluto que eu coloquei no meu solvente. Afinal de contas, o solvente vai dissolver, vai solubilizar o meu soluto. A água, que é o nosso solvente universal, por exemplo, que dissolve muitas coisas, ela tem uma certa capacidade. E uma certa quantidade de água ela consegue dissolver um tanto específico de determinada substância. Vamos usar um exemplo aqui, exemplo aleatório. Se eu pegar 100 ml de água, ali dentro eu consigo dissolver, por exemplo, 14 gramas de sal, certo? Nessas 14 gramas de sal, se eu não adicionar 14, adicionar 10, eu vou ter um tipo de solução insaturada, ou seja, eu poderia ter dissolvido 14, mas eu coloquei 10, ainda faltam 4 ali, posso colocar mais 4. Toda solução que tiver uma capacidade menor, uma quantidade menor do que o seu limite de solubilidade, tá? Ela vai ser classificada como insaturada. Agora, se eu colocar exatamente 14 naquela água, eu terei uma solução saturada, ou seja, no limite. Se eu colocar um grãozinho a mais, ele vai para o fundo, ele não vai ser dissolvido. É o que acontece com a solução saturada com corpo de fundo. Eu coloquei mais do que 14, portanto, esse excesso não será dissolvido, não será solubilizado e acaba ficando nesse corpo de fundo. Também poderá ser expressado através de corpo de chão ou precipitado, tá? Houve uma precipitação, houve um negócio, sobrou alguma coisa lá no fundo da sua experiência, no fundo do seu copo, beleza? Como esta solubilização, esse processo de dissolução depende bastante da temperatura, afinal de contas, nós sabemos muito bem, quando nós colocamos açúcar num café quente, esse açúcar consegue ser dissolvido muito bem. Agora, se o cafezinho está frio, geralmente sobra bastante açúcar no fundo, certo? Ou seja, quanto mais quente estiver o meu solvente, maior a capacidade dele de dissolver. Isso não acontece para todas as substâncias, mas de modo geral para a maioria. Então, o que a gente consegue observar aqui é que pode ser gerado um gráfico de acordo com a quantidade de soluto que eu estou colocando, na mesma quantidade de água, eu mantenho fixa a quantidade de água e coloco soluto. E vou vendo qual é essa capacidade. E também posso variar, uma segunda variação aqui, seria a temperatura. Se for mais gelado, quanto que cabe? Se for mais quente, quanto cabe? Eu posso ver por essa curva que quanto mais quente for a minha solução, mais gramas, maior quantidade de soluto eu consigo adicionar, tá vendo? E de acordo com esse gráfico também, eu consigo expressar essas três classificações aqui das minhas soluções. Solução insaturada é aquela, olha, que eu poderia colocar 14, mas eu não coloquei 10. Então, o que vai acontecer com ela? Todos
os pontos abaixo da minha curva, aqui, ó, são pontos que eu não cheguei no limite ainda. São dissoluções insaturadas. Todos os meus pontos, exatamente na curva, exatamente aqui em qualquer ponto que eu pegue, que eu estou em cima da curva, eu tenho uma solução saturada. Estou no limite. Se eu colocar um pouquinho mais, vai para o fundo. Que seria o caso aqui de todo e qualquer ponto acima da minha curva. Então, fica bem fácil de classificar, certo? Pontos acima, pontos abaixo e pontos na curva. Perguntas que podem acontecer aqui também seriam aquele tipo de pergunta, mas quanto que eu ainda consigo colocar, ó, nessa temperatura, quanto que eu consigo colocar nessa insaturada aqui? Então, eu vou lá no meu gráfico e vejo, ó, consigo colocar tanto ainda. Ou ainda assim, ó, e nessa temperatura aqui, quanto que ficou no corpo de fundo? Olha, ela ia conseguir dissolver isso. Mas como eu coloquei esse tantão aqui, olha, tudo isso daqui tá no corpo de fundo. E esse tanto aqui, que é a medida que vai aparecer aqui no gráfico, é o quanto você conseguiu dissolver. O resto ficou no corpo de fundo, certo? O que dá para fazer também? A que temperatura eu poderia esquentar a minha solução? Aqui vamos colocar a solução A para que ela se torne saturada, porque aqui ela está saturada com corpo de fundo. Se eu esquentar ela até essa temperatura aqui, ó, ela chegando na minha curva, ela vai dissolver toda, certo? Porque eu esquentei. Então, a qual temperatura? Então, eu venho até aqui, até ela chegar no gráfico, desço até a temperatura e descubro, se eu esquentar até essa temperatura aqui, eu consigo dissolver tudo. Então, são perguntas aí, de frente para trás para frente, que precisam ser treinadas. Existem bastante exercícios de gráfico, ok? Agora, vamos para as concentrações. Nós temos aqui duas concentrações específicas que são as mais utilizadas, as mais cobradas, que seria a concentração comum e a concentração molar. Tanto em uma quanto a outra, o que eu estou referenciando são as quantidades. O que eu estou querendo saber eu preparei lá 1 litro de suco, mas você preparou 1 litro de suco com quanto de pozinho de suco? Com 10 gramas, com 50 gramas nesse 1 litro, como que ficou essa concentração? Tá bem concentrado? Tá diluído? Tá fraco? Então, eu quero expressar isso em números, sabendo qual é o volume da minha solução e querendo saber a quantidade de soluto que eu coloquei ela. Então, aqui, tanto uma quanto a outra, olha só, eu vou estar trabalhando com o volume da minha solução, 1 litro, 2 litros, 5 litros, uma piscina, né? E vou expressar a quantidade de soluto. A diferença aqui é que na concentração comum eu vou expressar a quantidade em gramas, ou seja, eu vou estar trabalhando com massa. E na minha segunda concentração eu vou estar expressando em número de mols. Esses números de mols querem dizer quantas bolinhas, quantas moléculas eu adicionei ali dentro. Número de mols é uma medida muito específica da química. Ela vai ser trabalhada mais adiante, você vai entender melhor o que é certinho o número de mols, mas por enquanto nos exercícios que aparecem aqui, geralmente ele já traz o número de mols, basta a gente aplicar diretamente na fórmula, ok? Então vamos lá de novo. Concentração de soluções é uma expressão de quantidades. Quanto de soluto você colocou nesse volume, nessa quantidade de solução que você está formando. Concentração comum seria, então, a expressão da quantidade em massa, ou seja, em gramas, quanto de massa, quantas gramas você colocou de soluto na sua solução. E a fórmula, então, vai ficar a seguinte: C, concentração comum, é massa por volume. Massa de soluto, volume de solução. E aqui são 2 fatores muito importantes que você precisa treinar. Primeiro, conhecer bem a fórmula e saber trabalhar com ela, porque nem todo exercício pede concentração. Ele pode pedir volume, ele pode pedir massa, e aí a fórmula, ela tem uma segunda configuração, uma terceira configuração. Eu posso isolar o volume, eu posso isolar a massa. Quer ver? Facinho. Isolando a massa,
é pegar o volume que está aqui embaixo, trazer multiplicando aqui. Então, eu fico com uma outra fórmula, mas sempre a minha raiz, a minha base é essa. C é M sobre V. E o segundo ponto, extremamente importante, que você precisa treinar toda vez que você fizer os exercícios, precisa trabalhar com as unidades. Vai sempre adicionando unidades, porque vai chegar no final, você precisa expressá-la. E ela precisa estar correta. Então, se eu estou trabalhando com massa, eu tenho gramas dividido por volume em litros. Esta será a unidade de C. Concentração comum sempre precisa ter a unidade gramas por litro. Massa sempre em gramas, volume em litros. Aqui o volume pode aparecer em ml, cuidado, o volume também pode aparecer em cúbicos, centímetros cúbicos, decímetros, né? Então, precisa reconhecer bem essas transformações de unidades, porque eu quero, e o exercício geralmente ele mostra, calcule a concentração comum em gramas por litro, de tal, tal, tal. Então, precisa saber transformar as unidades, tá? Fique atento a isso. Essa seria a concentração comum. Já a concentração molar, cuide, ela também tem outro nome, ela vai ser chamada também de molaridade, de mols, molaridade. Símbolo dela é este M torcidinho. Também preste um pouquinho de atenção nessa questão do M, afinal de contas ela tem esse M de massa. Aqui embaixo aparece, ó, MM. Então, são M's diferentes, tente expressar ele desta forma para que fique mais claro aquilo que você está trabalhando, certo? Então, a fórmula da molaridade seria expressa por número de mols dividido por volume. Número de mols de quê? De soluto que eu adicionei no meu solvente. De novo, número de mols é o reconhecimento de quantas partículas, quantas moléculas eu estou colocando lá. Aqui eu não vou trabalhar com esse número de moléculas. Sabe por quê? Porque na química 1 mol representa 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos ou moléculas, vai depender do que eu estou trabalhando. Então é um número gigantesco que representa 1 mol. Então nós vamos trabalhar aqui com bolinhas, para nós químicos nós reconhecemos quantas bolinhas tem, mas nós vamos estar trabalhando com mol. 1 mol tem sempre essa quantidade, então se eu falar assim, olha, nessa solução eu adicionei 2 mols, 3 mols e meio, basta eu multiplicar por essa quantidade de 6,02 elevado a 10 na 23, que eu vou saber quantas bolinhas, quantas moléculas eu tenho lá dentro. E para quê? Para poder dizer, olha, a solução número 1 é mais concentrada do que a solução número 2. Eu sei que aqui eu tenho 7 gramas em 1 litro. Na solução 2 tem 4 gramas em 1 litro. Então, uma mais concentrada do que a outra. Ou ainda, na solução número 1 eu tenho tantos mols a mais do que a outra, ou a menos. Ou ainda, você precisa, às vezes, produzir uma solução com a concentração exata. Então, vai ser pedido para você preparar uma solução com 35 gramas em 1 litro de sal, de açúcar, de outras substâncias. Então, você tem que saber exatamente que em 1 litro de água, você tem que colocar 35 gramas. Em 1 litro de solução, tem que bater certinho 1 litro e tem que estar pesadinho certinho 35 gramas. Então, é para isso que a gente utiliza as concentrações, certo? Então, vamos voltar aqui. A concentração molar ou molaridade vai ser expressa pelo número de mols, o exercício vai te trazer, dividido pelo mesmo volume em litros que a gente utiliza na concentração comum. Porém, agora a minha fórmula, bem parecidinha, vai ser M, molaridade, é número de mols por volume. O número de mols vai ser dito em mols, 1 mol, 3 mols, 5 mols. Então, eu vou ter aqui que a unidade da molaridade é expressa em mols por litro. Também chamado e conhecido por molar. Difícil parecer molar, mas se aparecer você está sabendo. É mol por litro. O molar é representado por esse M mais quadradinho assim, certo? Então, toda vez que eu falo assim, olha, a concentração da solução é de 3,7 mols por litro. Eu estou trabalhando com molaridade. Ou, calcule a molaridade da solução, tal. Final,
tantos mols por litro. Cuide com as unidades, mesmo em exercícios simples, sempre siga utilizando unidades para que você não chegue no final e não erre ela, né? Certa matemática e erra a unidade aí para acabar, né, gente? Também existem exercícios que eles te dão a concentração comum, mas eles querem a molaridade daquela solução. E aí você pode até transformar massa em número de mols em massa. Como? O número de mols, vamos colocar aqui, ó. O número de mols será a massa dividido pela massa molar ou massa molecular de uma molécula, da molécula que você está trabalhando, certo? Essa é a fórmula. Mas daí você vai ter que usar esta fórmula aqui primeiro, aí vem para essa, então você tem que utilizar duas fórmulas. Você pode usar direto essa. Quando ele dá uma concentração, uma das duas, e pede a outra, você pode utilizar essa em vez de utilizar duas, você utiliza diretamente essa, e assim eu já vou explicar o que é MM que apareceu aqui, olha só. Então, concentração comum é molaridade dividido por massa molecular. Presta bem atenção, o exercício ou ele te traz essa massa molecular, ou ele pede para você calcular essa massa molecular. Como? Você vai pegar a molécula, eu preciso da expressão da fórmula molecular. Nessa fórmula eu vou observar a quantidade de átomos que ela tem, quais são esses átomos. E aqui novamente o exercício te traz a massa atômica MA, massa do átomo, ou ele te traz a MM, pronto. Muitos exercícios já dão. Senão você precisa calcular, mas para calcular você precisa da fórmula molecular. Por quê? Porque eu preciso das quantidades. Observa bem, você vai pegar a massa atômica de um sódio. Se o exercício trouxer, ele vai te dizer, olha, um sódio tem massa atômica de 23. Agora, se ele não trouxer, e da onde ele tirou, você precisa tirar daqui, da nossa tabela periódica. A tabela periódica, ela vem com os nossos quadradinhos aqui, e esses quadradinhos vão expressar a massa atômica de cada átomo. Expressam também o número atômico, aquele estudo todo de primeiro ano. Mas nós temos aqui o sódio, olha, o sódio está aqui, e vai trazer dois números, um número maior, um número menor. A massa atômica é sempre o número maior. Massa atômica é sempre o número maior. Nesse caso, eu vou utilizar o sódio e vou utilizar também o enxofre, olha. Então, eu reconheço pelo símbolo, venho na tabela periódica, procuro o enxofre, novamente vou dizer para vocês, você tem ali um número maior e um número menor, utilizará o número maior. Ele vem, muitas vezes, com vírgula. Portanto, você precisa fazer arredondamento, porque aqui não vale a pena você colocar uma vírgula. Então, você arredonda, tá? Para que ele fique redondinho, para que ele fique exato. Se o número depois da vírgula for maior do que 5, 5 ou maior do que 5, põe para mais. Se for menor do que 5, deixa o número que está. Então, eu vi lá que o sódio tem massa, número maior, 23. Porém, eu tenho dois sódios aqui na minha fórmula. Então, 23 vezes 2, 46. E eu tenho que o enxofre, tirei da tabela, é 32. E eu tenho apenas um enxofre. Então, multipliquei por 1, 46 mais 32, obtive o 78. Esse 78 aqui, ele é o quê? Massa da minha molécula. Ele é a massa de uma molécula de Na2S, certo? Agora, se eu quiser a massa em gramas, porque massa a gente trabalha com gramas, né? Para que eu transforme a massa de uma molécula para gramas, eu preciso de 1 mol de moléculas. Quanto tem um mol? 6,02 vezes 10 elevado a 23. É um mundo imenso de moléculas. Aí sim, eu posso transformar esse 78 direto para gramas. Vai dar exato 78 gramas. E eu consigo utilizar, então, essa massa molar agora, porque massa molar é a massa de 1 mol desta molécula. Então, virou 78. Eu
esse esquema eu tiro da tabela periódica, multiplico pelas quantidades, somo tudo e sei que a massa de 1 mol de Na2S é de 78 gramas. Então, eu consigo transformar isso daqui. Se eu preciso de C, eu uso essa C, molaridade, vezes a massa dessa molécula. Agora, se eu quero M, é só transformar, olha só, vou isolar o meu M. O MM está multiplicando, ele vai passar dividindo, ó. Passei o MM dividindo pelo C e o meu Mzão ficou isolado. Pode ser uma, pode ser outra. Eu decorei essa e sempre que eu preciso dessa, basta eu transformar. Coloquei as duas aqui para você, mas na verdade é uma só. Concentração comum é molaridade vezes a massa da minha molécula. Eu trouxe mais uma molécula aqui, só para a gente treinar em achar a massa molecular ou massa molar. Qual a diferença? Massa molecular é o mesmo número, porém a molar é de 1 mol, uma quantidade enorme. Então, eu consigo transformar o mesmo número agora colocando a unidade em gramas. Vamos só para a gente treinar. Ó, eu peguei da tabela periódica quanto que é a massa de 1 bário, 137, que é um número maior. 1 nitrogênio, 14. 1 oxigênio, 16. E agora, com essa massa atômica de cada um deles, eu vou multiplicar pelas suas quantidades. Bário, nitrogênio e oxigênio. Bário, eu tenho um só, então aqui vai me dar 137. Nitrogênio, também tenho apenas um, então aqui vai me dar mais 14. Oxigênio, opa, oxigênio eu tenho 3, então eu vou fazer essa multiplicação. 16 vezes 3 vai me dar 48. Agora é só somar. 137 mais 14 com 48 já vai me dar o 199 aqui, que é a massa de uma molécula de nitrato de bário, seria o nome desse sal. Agora, se eu quero 1 mol dessa molécula, eu vou ter 199 gramas. Basta mudar a unidade, você transforma a massa de uma molécula para massa molar, molecular para molar, certo? E assim eu obtenho o quê? O MM. Através do MM, eu consigo transformar massa, ó, massa dividido pelo MM, eu consigo achar quantos mols tem ali, tá? Aqui, 199 gramas, tem 1 mol daquela molécula ali. Mas e se eu tiver 100 gramas? Quantos mols eu vou ter? Aproximadamente meio, né? 199 para 100, eu vou ter meio mol. Mas e 137 gramas? Quantos mols eu vou ter? Então, eu consigo transformar a massa, ó, 137 gramas, dividido pelo 199, quantos mols eu vou obter? É assim que eu transformo massa em número de mols para algum acaso aqui.